Bom ver vocês por aqui com disposição para mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. E então, já revisaram os tópicos estudados anteriormente? Vamos partir aqui então do teorema do crescimento e do decrescimento. O que diz o teorema do crescimento e decrescimento? Se a primeira derivada é maior do que zero para todo x em um intervalo aberto, então podemos afirmar que a função é crescente neste intervalo. E de forma análoga, se o sinal da primeira derivada for negativo, menor do que zero, para todo x nesse intervalo aberto, então podemos concluir que f é decrescente nesse intervalo. Então, vamos considerar o caso em que a derivada é maior do que zero, ou seja, é positiva. Para todo x em um intervalo aberto i, a derivada é positiva, então f é crescente nesse intervalo. A argumentação é o seguinte: vamos considerar dois pontos em um intervalo aberto i. Dois pontos quaisquer. Então, digamos que arbitrariamente escolhemos x1 e x2. Você tem um intervalo aberto no domínio da função e escolhemos dois pontos x1 e x2 nesse intervalo i. Considerando x1 à esquerda de x2, com essa condição, ou seja, x1 menor do que x2, por hipótese, a função é derivável nesse intervalo, para todo x, como temos aqui no enunciado. Então, como f é derivável, e vimos que toda função derivável é contínua, então ela é contínua nesse intervalo aberto. Então, estamos agora restringindo o seu domínio neste intervalo, pessoal. O intervalo de x1 a x2. Claro, a função, por hipótese, já é derivável, portanto, contínua no intervalo aberto i. Tomamos dois pontos, x1 e x2, e formamos um intervalo dentro do outro intervalo. E nesse intervalo, claro, a função já era derivável, continua sendo derivável e contínua nesse intervalo aberto x1. Bem, entendido isso, voltamos aqui para o teorema do valor médio. O que diz o teorema do valor médio? Quando a função ela é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, existe um número nesse intervalo tal que ocorre a derivada em C é igual a este quociente, a variação em y sobre a variação em x. A derivada nos dá a declividade da reta tangente. E este quociente representa a declividade da reta secante. Então, veja, declividade da reta tangente, declividade da reta secante. Se são iguais, significa que as retas são paralelas. Por hipótese, presta bem atenção aqui na hipótese do teorema, a derivada tem sinal o quê? Positivo. Estamos considerando o sinal da derivada positivo. Então, veja aqui, ó. A derivada em C é maior do que zero no teorema. Claro, se a derivada em x é maior do que zero, x é o quê? Um número do intervalo aberto i. Então, C é um número desse intervalo. Portanto, a derivada em C também é maior do que zero. Agora, com efeito dessa igualdade, nós temos que este quociente obrigatoriamente vai ser maior do que zero. E, consequentemente, só vai ser possível estabelecer essa desigualdade maior do que zero com
numerador e denominador com os mesmos sinais. Mas é fato que escolhemos arbitrariamente 2 pontos, x1 menor do que x2. E a definição nessa desigualdade nos leva a concluir que x2 menos x1 é um número positivo. Por quê? Porque x2 é maior do que x1. Então, x2 menos x1 é um número sempre positivo. E aqui está no denominador desse quociente. Se o denominador é positivo e esse quociente todo é positivo, concluímos que o numerador também é positivo, porque os sinais devem ser iguais por conta dessa condição. Agora, o numerador sendo positivo, pelo fato já explicado, nos leva a concluir que essa diferença f de x2 menos f de x1 implica que f de x2 é maior do que f de x1. Claro. Mais uma vez, este denominador é o quê? Positivo. Marca aí, positivo. E o numerador, obrigatoriamente, tem que ser positivo pelo fato de ser todo quociente positivo. Então, consequentemente, concluímos que f de x2 é maior do que f de x1. Notem que temos uma implicação. Ó. x1 menor do que x2 implica f de x2 maior do que f de x1. Essa implicação direta é que define a condição para a função f, que é crescente desse intervalo i. É exatamente este resultado que acabamos de nos convencer. Que maravilha, hein? Então, veja. De sorte que já temos este resultado, este conhecimento, vocês já estão com a interpretação pronta. Veja o teste da derivada primeira. Esse teste da derivada primeira, pessoal, é o teste para localização desses extremos relativos, ou seja, é com esse teste que podemos identificar o valor máximo relativo e o valor mínimo relativo. Exato. Claro, absoluto se fosse em todo o domínio. Não, aqui nós estamos restringindo o domínio em um intervalo ao longo da curva, vai mudando a declividade. Precisamente no ponto de abscissa C, temos uma reta tangente horizontal. Então, a derivada vale 0 nesses pontos. Exatamente coincide onde a função é derivável e contínua, ou contínuo e derivável, o que é que acontece? Se a reta tangente é horizontal, paralela ao eixo x, nós temos, então, um ponto de máximo local, ok? Esse é um ponto de máximo local. Exatamente. Depois desse ponto, a declividade muda novamente. A declividade muda e, com essa mudança, passa a ser negativa. Negativa. Bem, o teste da derivada primeira para a localização de extremos relativos consiste basicamente nisso. Observar para um determinado número, que é chamado de número crítico, número que anula a primeira derivada, ou que a derivada não exista, mas esse ponto tem que estar no domínio da função, como foi visto em aulas anteriores. Então, tem que haver mudança de sinal aqui na primeira derivada. E na ilustração estamos vendo, passou de positivo para negativo e caracterizou um ponto de máximo relativo.
Analogamente, temos a situação de ponto de mínimo. O sinal da derivada passa de negativo para positivo. Claro, se a função é contínua e derivável, vai exibir certamente um ponto em que a reta tangente a esse ponto vai ser paralela ou coincidente com o eixo das abscissas. Ou seja, a reta tangente é horizontal, portanto, a derivada é zero. Pois é um número crítico, é um candidato a extremos relativos. Então, se mudou de negativo para positivo, o sinal da derivada caracteriza que C, como sendo um número crítico, pertencente ao domínio da função f, vai ser o quê? Um ponto de mínimo da função. Mínimo relativo. Também mínimo local. São sinônimos. Então, nesse ponto aí, você tem o valor mínimo correspondente, que ocorre em C. Como determinar o valor mínimo correspondente? É o f de C. Substitui C na função primitiva, na função dada. Bem, pessoal, para não deixar dúvida, vamos rever um exemplo ilustrativo. Presta bem atenção aqui no exemplo ilustrativo. Dada essa função é uma função polinomial, e antes de resolver, chamo a atenção que uma função polinomial é sempre contínua em R. Contínua só não, contínua e derivável. Se é derivável, é contínua, ok? Agora, contínua não implica derivável. Agora, no caso da função polinomial, ela é sempre contínua e derivável. Sempre contínua e derivável em R. Então, vamos derivar essa função. De um modo geral, o que você faz é reescrever essa função e derivar. Vamos derivar logo. Ela está aqui, ó. Derivando a função f. Vocês já sabem derivar. Se tem alguém com dificuldades em derivar funções, façam esse treinamento logo. É indispensável. É preciso dominar perfeitamente as regras de derivação. E aqui, claro, vamos derivar cada termo desse. A derivada de x ao cubo é quanto mesmo? Anota aí, pessoal. 3x ao quadrado. E a derivada de menos 6x ao quadrado fica quanto? Menos 12x. E aqui, 9, derivada de 9x, e a derivada da constante é zero. Pronto. Feito isso, aqui temos a derivada. O que é que falta mesmo para identificar os possíveis candidatos a extremos relativos? Igualar a zero a função derivada. É isso que você vai fazer. Quando você iguala a zero, você está buscando os números críticos. Quando eu igualo a zero, eu tenho essa expressão, 3x ao quadrado menos 12x mais 9, que é igual a zero. Até aí, tudo bem? Aí, vejam. Se você tem 3x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero, você tem uma equação do segundo grau. Então, para determinar os números críticos, basta resolver esta equação pelos métodos já conhecidos. Pode usar a fórmula resolutiva. Aqui eu tenho a forma fatorada deste polinômio, dessa equação. Ó, 3 que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 1 igual a zero. Bom, aqui já está identificando as raízes, né? Quais são as raízes aqui nessa forma fatorada desse polinômio aqui? 3, positivo, e 1. 3 menos 3 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Então, temos aí os valores, que é 3 e 1. Bem,
O que fazemos aqui, pessoal, é colocar sobre a reta, você escreve sobre a reta aqui, ó, os pontos em ordem crescente. Se as raízes dessa equação é 1 e 3, você coloca em ordem crescente, marcando os pontos, e vai estudar o sinal. Presta bem atenção que o estudo do sinal é referente à derivada primeira. Esta expressão que vocês estão vendo aí. Ó. Ok? Então, o que você vai fazer é estudar o sinal. Aí eu pergunto para vocês. Números à esquerda de 1, quando substituído aqui na derivada, o sinal fica positivo. O sinal da derivada. Faça esse teste, se você duvida. Qualquer valor à esquerda do número 1, substituído na função derivada, essa aqui, ó, o sinal fica negativo. Substituindo números entre 1 e 3, fica negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo, e aqui vai ser o quê? Positivo. Faça o teste, verifique. Pode usar uma calculadora, facilita muito o entendimento. Agora, observando o gráfico, nós temos aqui o gráfico dessa função. Olha, o gráfico é da função f, da função primitiva. Veja aqui, o gráfico é esse aqui. Feito isso, analisamos a seguinte situação. Olha, se esse aqui é o ponto máximo, ocorre em um ponto. E se esse aqui for o ponto mínimo, por que eu estou falando isso? Porque percebam que há uma mudança de sinal. Esse sinal aqui é da primeira derivada. Então, passou de positivo para negativo. E quando passa de positivo para negativo, fica caracterizado um ponto de máximo. Fica assim, ó, cresce. O que é o crescimento é referente ao gráfico dessa função. Aqui, ó, ele cresce. Ele passa no ponto de coordenada 0,1. Aqui, ó, esse é o ponto de coordenada 0,1. E vai crescer até lá. Ó, vai crescer até o ponto de máximo. O valor máximo é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o valor máximo é 5. E depois passa a decrescer, ó, a curva decresce, ó, a curva decresce, tá vendo? Decresce até este ponto. Exatamente o ponto de abscissa 3, decrescente. Então, este é o sinal da derivada. Derivada negativa, curva decrescente. Derivada com sinal positivo, curva crescente. Então, o gráfico não nos deixa confundir. Não, o gráfico é perfeito para, nesse sentido. Então, basicamente é isso. Você deriva a função, identifica os números críticos, estuda o sinal da primeira derivada. E esses pontos aqui são os candidatos a pontos de máximo e de mínimo. Claro que eles são extremos relativos. Esses 1 e 3 são extremos relativos dessa função f. Mas se não houvesse essa mudança de sinal, não seriam. Não seriam. Para ser extremos relativos, tem que haver essa mudança de sinal. Precisamente nesse ponto. Como estão vocês agora? Clareou um pouco a ideia de extremos relativos? Veja bem, o que nós precisamos, vejam vocês, ó, extremos relativos. Refere-se a quê? Num gráfico extremo relativo,
Você vai pensar assim: eu tenho uma função contínua e uma curva referente ao gráfico da função f, uma curva qualquer. E qual é o método mesmo, Márcio? Você vai fazer o seguinte: dado a função primitiva, você vai derivar a função pelas regras de derivação já estudadas e vai igualar a zero. Resolver a equação e identificar quais são esses números. Basicamente, todo exercício que envolve extremos relativos, você tem que derivar a função igual a zero. Ô, E aí, professor, sim, essa questão do extremo relativo aí, nesse último gráfico que o senhor fez, ele certo. tem dois extremos relativos aí, o de máxima e o de mínima, em 5 e embaixo em 3. Ah, sim, você não tá olhando Não, eu estou a olhando o outro. ilustração, você está olhando o exercício. Isso, exercício. Tá Agora, bom. isso, esse aí. Agora eu não entendi aqui, ó. Como é que o senhor derivou aqui? É uma função polinomial, Hum, é de grau 3. Aí, quando o senhor baixou a função, ele veio para uma função quadrática. Agora, perfeito. por que 3x2? Por que 3 que diga? A derivada de x ao quadrado é 2x. Nós usamos, logo no início do estudo de derivadas, nós trabalhamos com o limite da taxa média de variação. Isso você deve lembrar. Ainda usamos a derivada como limite para calcular as declividades das retas tangentes ao gráfico de uma função ao longo da curva. Então, nós usamos o quê? O limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, essa variação em y sobre a variação em x, quando h tende a zero, então você tem esse limite. Quando você levanta a indeterminação, a expressão obtida é a função derivada da função dada. Só que agora não estamos mais utilizando o limite, pelo menos de forma explícita. O que estamos fazendo é aplicar os resultados, que é um resumo desses cálculos. É uma tabela de derivação. Então, quando derivamos x elevado a n, estamos usando a seguinte fórmula. Quando temos aqui, ó, y igual x ao quadrado, por exemplo, você já sabe que vai ser 2x. Por quê? Tem uma fórmula que diz y igual x elevado a n. Se você tem y igual a um x elevado a n, a derivada vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. N menos 1. E aqui, x elevado ao cubo. O n é quanto? 3. O n é 3. Então, fica 3 que multiplica x elevado a 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Por isso ficou 3x ao quadrado. E há uma outra regra de derivação, que foi demonstrado aqui em aulas passadas, usando inclusive limites, que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, num polinômio, você tem soma e subtrações. E aplicando essas regras, você tem que derivar cada termo desse. Derivamos o primeiro, deu aqui, ó, 3x ao quadrado. E vamos derivar menos 6x ao quadrado. Aqui você já tem uma outra regra, que é o produto de uma constante por uma função. Quando você tem um produto de uma constante por uma função, o que é que você faz? Você simplesmente mantém a constante e deriva a função. E aqui, qual é a constante nesse termo menos 6x ao quadrado? Qual é a constante? Menos 6. Você vai manter menos 6 e vai derivar x ao quadrado, tal qual você fez para derivar x ao cubo. Quando deriva x ao quadrado, usamos a mesma
regra de derivação. Fica como? 2 que multiplica x elevado a 2 menos 1. Então, ficou 2x. Mas não tem menos 6 na frente, multiplicando? Então, menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 12x. E qual é a derivada de 9x? Mantém a constante 9, deriva x. Quando você deriva x, você obtém 1. Então, 1 vezes 9 dá 9. E aí você obtém a derivada de qualquer polinômio desse modo, sem usar diretamente o limite. Entendeu, Márcio? Mais ou menos como é que você deriva aí? Sim, sim. Então, nesse estudo de extremos relativos, a informação é que o gráfico desta função, não é o gráfico da função que foi reduzida ao grau, não. É da função primitiva, a função dada. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui. As informações estão todas aqui na derivada. Olha aqui, ó, o intervalo onde a função é crescente. Ó. Vem até esse ponto aqui. Ó. E esse ponto aqui é o quê? É o mínimo. Ocorre em 3. 1, 2, 3. Ó. E a imagem de 3 vai ser quanto? 1. É só fazer a conta aqui, para ver se não dá 1. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 54, negativo. 9 vezes 3, 27. 27 mais 27 dá 54. Menos 54, 0, soma 1. Olha 1 aqui. Entendeu? Quando x é 3, a imagem é quanto? 1. Então, esse ponto aqui é o quê? Esse x igual a 3 é um ponto de mínimo. Percebe que aqui tem uma reta tangente. Você pode traçar uma reta tangente ao gráfico e que essa reta tangente é paralela ao eixo x. Com efeito, você observa que na vizinhança do número 3, qualquer outro ponto na vizinhança do número 3, próximo a 3, o que acontece? Você tem um intervalo em que o f de x vai ser sempre maior do que 1. Consiga ver isso no gráfico, é importante. E todo estudo de extremo relativo você tem que estar comparando uma vizinhança de um ponto e observando onde estão os pontos, imagens desses pontos no gráfico. Aqui é 3. Qual é a sua imagem? Procura o gráfico e projeta em y. 1. Imagem pelo gráfico é 1. E pela função você verifica que dá 1. Legal. Veja aqui, ó. O objetivo é determinar os valores de A, B e C e D. A, B, C e D. De modo que essa função também polinomial, estamos vendo que a função polinomial de grau 3, tenha extremos relativos. E uma vez por todas você vai entender o que é um extremo relativo agora. Olha os pontos de coordenadas, porque às vezes falamos em pontos, e esses pontos de coordenadas, você tem o x e o y. Mas quando falamos em pontos de extremos relativos, às vezes só damos a abscissa do ponto. E você precisa calcular o y. Mas aí não, você já tem os extremos relativos, que é x igual a 1 e y igual a 2. X igual a 2 e y igual a 3 em correspondência. São os extremos relativos. O problema já está afirmando que são extremos relativos. Tudo bem? Extremos relativos já são o que no gráfico? São possíveis pontos de máximo ou de mínimo. O problema aqui não informa quem é o máximo e quem é o mínimo. Não, não. Você não pode olhar pelo número 2 e achar que não, esse é o mínimo. Achar o 3 aqui, 3 é o máximo. Não, não é assim. Você tem esse ponto como extremo relativo. Ele pode ser um ponto de máximo ou pode ser um ponto de mínimo. Vai depender do estudo do sinal da primeira derivada. O estudo do sinal da primeira derivada é que vai determinar esse extremo relativo. Perfeitamente. Então, vamos lá.
Nosso objetivo é determinar os valores de A, B, C e D. Então, vamos, antes de fazer qualquer conta aí, presta bem atenção, nós vamos partir para vocês que perderam esse detalhe aí, mais uma vez, de uma vez por todas, verificar essa definição aí. O que é um valor mínimo relativo? Será que você já tem essa definição internalizada ou ainda confunde? Não é preciso escrever toda a definição, você tem que ter uma ideia, para, inclusive, localizar quando o valor é máximo e o valor é mínimo. Se você não sabe o que é, então olha mais uma vez, para não esquecer. Está aqui, ó. Fui buscar para vocês, cuidadosamente. Olha mais uma vez, presta bem atenção. Você está dizendo o quê? Você está dizendo que a função tem valor mínimo relativo em um ponto de abscissa C, se existir um intervalo aberto contendo C. Notem que é um intervalo, você não olha o domínio todo, é um intervalozinho contendo o número C. Agora, dentro desse intervalo, olha o que acontece. F de C, o que é F de C? É a imagem de C pela função F. Você vai projetar no Y e vai observar que o F de C é menor do que ou igual a F de X para todo X no intervalo. De um modo análogo, você vai definir, de um modo análogo, né? Você vai definir o valor mínimo. O valor mínimo tem a mesma ideia. Valor máximo relativo, né? E tem o valor mínimo. Aqui é o valor mínimo. Veja a diferença. Valor mínimo relativo. O F de C é menor do que F de X para todo X. Menor do que F de X para todo X. Claro que X diferente de C. Ok? Isso. Agora, o valor máximo vai ser maior, o F de C vai ser maior do que o F de X para todo X no intervalo. Com X diferente de C, claro. Fique atento. Entendido isso, tem uma pergunta mais relevante a fazer. Bem, só como lembrança aqui, você tem a função f e vamos determinar estes coeficientes. Então, o que sabemos dessa função f? É uma função polinomial, e sendo uma função polinomial, ela é uma função contínua e derivável em R. Contínua e derivável em R. Para não confundir, derivável já implica contínua, ok? Toda função derivável é uma função contínua. Lembra desse resultado? Já apresentamos em aulas anteriores. Por isso que é importante, pessoal. Nunca assistam a aula, um vídeo, sem papel e caneta do lado. É importante anotar para que vocês possam buscar aquelas informações que você tem dificuldade. Facilita para você. Facilita bastante. Então, veja, nosso propósito é identificar quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C, sabendo que os pontos de coordenadas 1, 2 e 2, 3 são extremos relativos. Então, como eu havia dito, a função é contínua e derivável. Então, qual é a derivada dessa função f? Quer um tempo para calcular? Vamos ver se você já aprendeu mesmo como é que deriva aqui a função f. Você vai derivar cada termo desse, ó, e somar. Deriva ax ao cubo. A é um número real aqui. Ok? Então, deriva ax ao cubo, deriva bx ao quadrado e deriva cx, porque a derivada de d, sendo constante, é zero. Então, como escrevemos a derivada? Agora, a explicação está aqui, ó. Qual é a derivada dessa função aqui? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vai ficar, ó,
Preste atenção, todo mundo então. Ó. F de x. Primeiro eu vou descrever, depois eu escrevo e você confere. Tenta entender sem escrever. Olha aqui, ó. A multiplica... A faz o papel de um número. Então, A vezes x ao cubo. Derivando, fica 3, que multiplica A, que multiplica x, elevado a 3 menos 1. Então, fica como 3ax elevado ao quadrado. Esse outro termo aqui, eu estou grifando para você, ó. Só esse termo aqui, como é que você vai derivar? Vai ficar 2 que multiplica b, que multiplica x elevado a 2 menos 1. Vocês perceberam que sempre o expoente da variável x é que você subtrai uma unidade? Se for 10, você subtrai 1. Se for 1000, você subtrai 1. Sempre uma unidade. Mas a derivada de x é sempre 1. Então, vai ficar c. E a derivada da função constante, a constante aqui é 0. Olha a derivada como fica. Alguém não entendeu isso? Tranquilo? Então, veja só. De acordo com a explicação passada, de acordo com a explicação anterior do exercício, vimos que extremos relativos você precisa fazer o quê? Derivar a função e igualar a zero. Eu ainda chamei a atenção, disse, ó, sempre derivamos a função e igualamos a zero. Ô, professor, Sim. eu tive que sair aqui rapidinho, mas o senhor poderia repetir essa derivação aí, a primeira e a segunda? Essa primeira derivada aqui, que está escrito em azul aqui? Isso, a primeira derivada, a primeira. Ah, você quer a derivada do primeiro termo. Você quer essa derivada aqui? A derivada da equação, da primeira equação, isso aí. Da função primitiva. A função dada é sempre a função primitiva, né? A função original. Função dada. Então, você tem que derivar a que multiplica x ao cubo. Tá vendo? Então, olha, o procedimento é esse aqui. De novo, ó. O expoente é 3. Então, você multiplica o expoente pelo número 3 vezes a, que multiplica x, elevado a o expoente, que é 3 menos 1. É isso que eu estou chamando a atenção. É sempre o expoente menos 1 aqui, ó, 2 menos 1. Agora, o expoente multiplica o número que multiplica x. Então, fica 3 vezes a vezes x elevado a 3 menos 1. Aqui. 3ax ao quadrado. Qual é o próximo? 2 vezes b vezes x elevado a quanto? 2 menos 1. Então, fica 1, você não escreve. A derivada de x, você já sabe que é 1. Então, 1 vezes c é c. E a derivada da constante, quando não tem a variável x, é 0. Sempre, derivada de 1, 2, qualquer número. Então, olha aqui, a função derivada fica assim, função derivada da função f. Aí eu chamei a atenção que, quando trabalhamos com extremos relativos, toda a derivada deve ser igualada a 0. Não é isso? Então, vamos igualar a 0 aqui a derivada. E quando igualamos a 0, lembramos que esses pontos são os extremos relativos. No problema já está afirmando, tenha extremos relativos. Então, aqui é o x e aqui é o y. Aqui é o x e aqui é o y. Então, o que vamos fazer? Interpretar. Se é um extremo relativo, vai ser um ponto de máximo ou de mínimo. Então, 1 pode ser máximo? Pode ser um ponto de máximo? Pode. Pode ser um ponto de mínimo. Vamos ver o que é. Mas, na interpretação, vamos considerar que é um extremo relativo. Não importa o que seja, se é máximo ou mínimo. Então, veja, substituindo, você vai ter que substituir na função primitiva estes números e vai ter que substituir estes números na função derivada. Aqui é a função primitiva e aqui você está vendo a função derivada. Então, vamos lá. Essa parte inicial, o que é que você faz?
Vamos substituir na função primitiva este extremo relativo. Presta atenção, vou pegar o primeiro, esse aqui, ó, esse ponto que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Nós vamos substituir aonde? Aqui. No X, tá vendo? Na entrada do X, ó. Agora, não entra, né, 1 e 2 ao mesmo tempo, não. Entra o X, porque na f de X, o X é a primeira coordenada. Primeiro sempre, né? Já vimos isso. Então, X é 1. Entra o X. Você vai calcular aqui, ó. Se entrou X igual a 1, ficou f de 1. A imagem é quanto? 2. Já está aqui 2. Então, podemos escrever. Se f de 1 é 2, então você pode substituir o f de 1 por 2. Então, fica 2 igual... No lugar de x, você vai colocar 1. Então, vai ficar 1 ao cubo vezes a, mais 1 ao quadrado vezes b, mais 1 vezes c, mais d. Todos entenderam isso? Não há dúvida ou ainda há dúvida? Vamos em frente? Ótimo. Então, vai ficar como? 2 igual a mais b mais c mais d. O mesmo você vai fazer agora com o segundo par ordenado aqui, ó. Tá bom? Vai pegar esse segundo agora e vai fazer o mesmo. Você vai pegar agora o outro. Esse aqui, ó. Mas você vai pegar só o x, ou 2. Por quê? O f de 2 vai ser 3. Então, você pega esse par aqui, ó. Tá vendo? E vai substituir no x. Mas qual dos números você substitui no x? O 2. Então, f de 2 é 3. Então, fica 3 igual 2 ao cubo vezes a, 2 ao quadrado vezes b, mais 2 vezes c mais d, que vai ser igual a quanto? A 3. Perceberam que nós vamos ter o quê? Duas equações. Uma para o primeiro par ordenado e uma outra equação para o segundo par ordenado. Então, fica assim, ó. Aqui. Duas equações. E você vai proceder com o outro par ordenado, fazendo o mesmo. Mas veja, nós fizemos isso usando o primeiro par ordenado na primitiva, e aqui está. E depois usamos o primeiro par ordenado na função derivada. E aqui está. Quando você substitui o 1 na primeira derivada, você sabe que, sendo extremo relativo, vai dar 0. Por isso é que você colocou 0 aqui. Ó. 0 igual 3 vezes a, 1 ao quadrado, mais 2 vezes b, vezes 1, mais c. Aqui está a equação. Agora, pegamos esse ponto aqui e vamos substituir diretamente aqui na derivada e também na primitiva. Na função primitiva, eu já fiz, que é 3 igual a 8a, 4b, mais 2c, mais d. Entenderam? E agora, quando eu substituo x igual a 2 na derivada, vai ficar derivada em 2, 0, porque é um extremo relativo. E sempre que é um extremo relativo, a abscissa anula a derivada. E aí eu tenho 0 igual a 3a mais 2b mais c. Conferiram? Pronto. Vamos contar quantas equações obtivemos? Olha só, para não se perder, temos qual? Uma equação. Temos 1, 2, 3, 4. São 4 equações. 4 equações lineares, que constituem o quê? Um sistema linear. Entendida essa primeira parte, pessoal, não terminamos ainda não. Nosso objetivo é determinar os valores de A, B, C e D. Aqui você tem as equações,
o sistema e vamos resolver o sistema linear. O método de resolução pode ser escalonamento ou qualquer outro método que você tenha estudado. Mas aqui, perceba que, de certo modo, com a equação 1, a equação 4, que ambas têm 3 incógnitas, você vai poder aproveitar aqui a primeira equação e colocar em função das duas variáveis, ou de B e C, ou de A em B, enfim. Então, você pode escrever C em função de A e B. Pode. Você pode escrever assim, na primeira equação, dizer que C é igual, aí você isola C e escreve C em função de A e de B. Com o propósito de reduzir as incógnitas, valendo-se da quarta equação, que também tem 3, e são as mesmas, A, B e C. Então, quando você substitui o valor de C na quarta equação, vai ficar como? 12A mais 4B, e o valor de C é quanto? Menos 3A menos 2B, igual a 0. Pronto, está aqui. Ó. Entenderam a substituição? E agora você vai operacionalizar os termos semelhantes. 12A menos 3A e 4B menos 2B. Então, fica 9A mais 2B igual a 0. E podemos expressar, mais uma vez, A em função de B. Se você expressa A em função de B, você vai poder usar este resultado parcial aqui nesta equação, nesta igualdade aqui. Ó. E notem que, fazendo isso, você expressa A em função de B e fica com C também em função de B. Porque o valor de A está em função de B. E aqui você soma e fica com C em função de B. Façam isso. Ó. C igual menos 3 vezes A. Quanto vale A? Esta expressão. Põe um parêntese, multiplicando, menos 2B. Faça isso. Veja, 3, ó, 3 eu posso dividir por 3, sim. Eu posso simplificar aqui, né? Deixa eu ver aqui o simplificador, só para lembrar. Eu posso dividir 3 por 3, 9 por 3. Então, fica 2B sobre 3. Quanto é 2B sobre 3 menos 2B? Menos 4B sobre 3. Então, você pode escrever, ó, C igual a menos 4 terços B. E, mais uma vez, temos um resultado parcial, que é o valor de C em função de B. Estão percebendo? Ó, o A está em função de B. O C está em função de B. Usamos até agora a primeira equação, a quarta equação. Podemos usar aqui a segunda ou a terceira equação para colocar em função de B também. Digamos, se eu tenho aqui na terceira equação, ó, 8A
mais 4B mais 2C mais D igual a 3. Posso substituir A por quanto? Por menos 2B sobre 9. B continua B e C vale quanto? Menos 4B sobre 3. Multiplico por 2. Mais D igual a 3. Então, vamos substituir estes valores grifados em vermelho na terceira equação. Resolvam a simplificação aqui. O que for possível. Vamos melhorar essa equação aqui. Bem, a dica que nós passamos aqui para vocês é o seguinte: para melhorar essa equação aqui, é interessante você multiplicar ambos os membros por 9. Facilita muito aqui, ó, a simplificação. Veja que multiplicando você teria que calcular o mínimo múltiplo comum. Multiplicando logo por 9, temos uma melhor simplificação. Multiplicando por 9, veja, 9 por 9, 1. Fica menos 16B. Perceberam? Aqui no primeiro termo. Multiplica por 9, 36B. E esta expressão aqui multiplicando por 9, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4 dá menos 24. Multiplica B, menos 24B. Mais 9D, porque 9 multiplica toda a equação, toda. Aplica a propriedade distributiva em toda a equação e multiplica o segundo membro também por 9, que dá 27, 9 vezes 3. Ok, pessoal? Está aqui, ó. Multipliquei toda a equação por 9. Veja como ficou mais interessante, ó. Aqui eu tenho B, aqui também eu tenho B, aqui é B. Ó, B, B, B. Aqui é D. Aqui é D de Dodó. Agora veja o seguinte, você vai pegar e vai somar tudo. Menos 16B mais 36B menos 24B. Então, somando tudo, quanto você obtém? Ora, 36B menos 24B dá quanto? Faz essa conta aí. Rapidinho. 12. Então, 12 menos 16B. 12 menos 16B. Menos 4. Então, posso isolar D em função de B também. Ficando com essa expressão aqui. Confira aí, por favor. D igual menos 27, ó, D igual, no numerador, 27 mais 4B sobre 9. Ótimo. Qual das equações não usamos ainda? Quem está anotando aí? Quem lembra? Qual das equações temos 1, 2, 3 e 4? Qual dessas não usamos ainda? A 2. A 2, é a 2. Então, vamos pegar a 2 agora. Você que anotou aí, vamos aproveitar a 2 e vamos substituir estes resultados parciais na segunda equação. Essa aqui. Muito bem. Façam isso. Vão substituindo aí na segunda. Substituindo na segunda equação. Olha,
A mais B mais C mais D igual a 2. Quanto vale A? Menos 2B sobre 9. Quanto vale B? B deixa B mesmo. É sempre tudo em função de B. Então, A está em função de B, B continua B, e C está em função de B. C é igual a menos 4B sobre 3. E D também está em função de B. Perceberam que toda equação agora fica em função de B? Podendo ser resolvida em função de B? Ou seja, se pode ser resolvida em função de B, nós temos como expressar precisamente quanto vale B. Porque tudo está em função de B. Toda equação. Então, substituindo, teremos uma única incógnita aí na equação. Basta resolver esta equação aqui, com a variável B. Você está vendo que temos menos 2B sobre 9 mais B, menos 4B sobre 3, mais 27 mais 4B sobre 9, igual a 2. Quem pegou a dica aí que deve multiplicar toda a equação por 9, vai fazer isso mais rápido, né? Porque quando você multiplica tudo por 9, você pode simplificar. 9 por 9 dá 1, fica menos 2B. Menos 2B soma com B. Aí você multiplicou esse termo aqui também por 9. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Então, fica 3 vezes 4, 12. 12 negativo, então fica menos 12B. Tá vendo? Vai facilitando. E mais 9 dividido por 9 dá 1. Então, fica 27 mais 4B, que é igual a 2. E aí você pode resolver isolando B no primeiro membro. Com isso, você obtém mais facilmente os valores. Então, nessa substituição aí, multiplicando, você vai encontrar B igual a 9. Confira aí. Eu encontrei B igual a 9. B igual a 9. Sendo B igual a 9, você substitui na igualdade acima e obtém o valor de A. A vai ser menos 2. Olha que a chave é B igual a 9. Por isso que fomos substituindo em cada equação, colocando sempre em função de B. Então, B é 9. Olha aqui, ó. C igual a menos 4 sobre 3 vezes 9. E aí, facilmente, vamos ter quanto? A igual a menos 2. E C vale quanto, então? Se A é menos 2, C vai valer quanto? Menos 12. É ou não é? Vem para essa equação aqui. E fica faltando o valor de D, que também está em função de B. Também está em função de B. C vale menos 12. Quanto vale D? Pronto, o resultado é isso aí. B igual a 9. A igual a menos 2, C igual a menos 12 e D igual a 7. Aí eu pergunto a vocês, vocês conseguiram
pegar a estrutura da interpretação, conseguiram assimilar como identificar o extremo relativo usando o critério da primeira derivada. Agora, é preciso persistência, é preciso, por uma questão organizacional, você precisa trabalhar os conceitos de forma a estar seguro do que você está calculando. Então, é preciso entender o que é um ponto de máximo, o que é um valor máximo, onde substituir, como calcular a primeira derivada, como identificar os números críticos, o que são números críticos. Tudo isso deve ficar de maneira bem clara para que você possa ter desenvoltura, né? Habilidade suficiente para resolver os exercícios. Antes de encerrar nossa aula, então, pessoal, antes de encerrar, qual é a dificuldade que você tem num exercício como esse? Ainda seriam as definições? Então, anotem aí o que está sendo solicitado e pesquisem cada dúvida que você tem. Extremos relativos, o que é isso? Números críticos, como identificar um número crítico? Tentem fazer esse estudo, porque vai facilitar você avançar no cálculo diferencial integral 1. Treine um pouco essas operações. Eu sei que não é tão fácil, mas se você refizer o exercício, pensando em organizar como um quebra-cabeça mesmo, passo a passo, você consegue entender o mecanismo da resolução. Você tem que vencer por etapas. Você resolve a primeira etapa, o que é que está pedindo, o que é que está solicitando o exercício. É o entendimento. Não adianta ficar resolvendo o exercício se você não entende o que está sendo solicitado. Faltam informações teóricas. Se você não sabe o que é, copiar o que você não sabe pode gerar maiores complicações no entendimento. Basicamente, você tem a função, você tem que identificar os extremos relativos pelo teste da derivada primeira, portanto, só as dicas de como vocês vão resolver. Você vai derivar essa função, tá bom? E depois identificar os extremos relativos dessa função. Como identificar? Usando o teste da primeira derivada. Após identificar os extremos, os números críticos, você vai escrever os números críticos sobre uma reta, em ordem crescente, e verificar os sinais da primeira derivada. Antes do número, depois do número. Antes do número, depois do número. Claro que o sinal da derivada é que vai caracterizar se a função é crescente ou decrescente. Quando eu falo da função, eu me refiro à função primitiva, à função dada, à função original. Tudo bem? Então, você vai proceder desse modo. E os intervalos nos quais a função é crescente e decrescente. Se houver mudança de sinal na primeira derivada, vai caracterizar o extremo relativo, que é exatamente esse ponto procurado. Basicamente, o exercício é esse. Ambos os exercícios envolvem o extremo relativo. A teoria é a mesma. Teoria é a mesma. Você vai ter que lembrar de valor máximo relativo, valor mínimo relativo, enfim. E, com isso, você vai respondendo. Agora, a sequência mesmo, o ideal é você derivar a função primitiva. A partir daí, quando você tem convicção que já tem a derivada, você vai identificar os chamados números críticos da função f. Os números críticos. Esses números críticos, o que é que você faz com esses números críticos? Você vai substituir na função derivada. Porque número crítico não anula a função derivada? Então, você vai substituir, você vai calcular a função derivada, igualar a zero, identificar os números críticos e colocar sobre uma reta, em ordem crescente.
e vai estudar. Antes de um determinado número crítico, qual é o sinal da derivada? Você marca. Depois, o sinal muda ou não muda? Você marca. E aí você tem 2 pontos, provavelmente, porque o seu polinômio é de grau 3. Você vai reduzir a um polinômio de grau 2. Provavelmente tenha 2 raízes reais. Pode não ter, mas se tiver, você já sabe e tem que proceder desse modo. E aí você vai caracterizar os pontos de máximos e mínimos à medida que muda de sinal a derivada primeira. Depois, você vai precisar disso aqui, ó, os intervalos no quais a função é crescente, exatamente onde muda o sinal. Talvez as perguntas tenham sido feitas de modo invertido. Primeiro você estuda esses intervalos aqui, e depois, então, fica caracterizado os extremos relativos à função f pelo teste da derivada primeira. Mas a ideia principal é a mesma. Você que perguntou, ó, o que sabemos dessa função f? Ora, mesma ideia. É uma função polinomial, como está escrito aí, é uma função contínua e derivável para todo número real. É o que nós sabemos dessa função aqui. Isso aqui é o bastante para você trabalhar. Isso aqui. Isso é o bastante. Se você sabe isso, você consegue proceder toda a sequência. Agora, se permanecer com essa dificuldade, você tem que pegar um livro e consultar o que é um extremo relativo novamente. Nós mencionamos aqui várias vezes o que é um extremo relativo. No exercício, antes de resolver, nós fizemos uma exposição, né? Agora, todas essas aplicações, você precisa entender. Se a função tem sinal positivo, então a função primitiva é crescente no intervalo. Tudo depende exatamente de resultados anteriores, previamente estudados. Então, todo cuidado é pouco. E, claro, essas definições têm que estar na mente. Quando é que você tem um valor mínimo relativo? Qual é a ideia? Pega um livro e analisa o gráfico que já está pronto. Tenta visualizar domínio, projeta no gráfico, projeta no Y. E tenta enxergar valores. Não mais, tudo vai ficando mais fácil, mais claro, mais objetivo. É uma questão de ordem, é uma questão de estudo mesmo.